Muito bom dia, Deus abençoe, graça e paz. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra de Deus e com um tema muito preciso para muitas pessoas que não entendem os desígnios de Deus. Hoje vamos meditar sobre isso, os desígnios de Deus, coisas que nos acontecem e ficamos a perguntar, por que isso aconteceu? Mas por quê? Vamos primeiro falar com Deus, em seguida vamos meditar sobre este assunto. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos inspira a falar sobre coisas que são tão profundas, que somente o Senhor sabe os propósitos de tudo. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para meditarmos sobre este assunto de hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro. Deus e os seus desígnios. Vamos começar com essa introdução. Deus tem o controle de tudo, tudo está na mão de Deus. Para cada plano, Ele traça o seu caminho. Para cada pessoa, para cada propósito, Ele traça o seu caminho. Deus sempre faz o que é bom. Nele habita amor, luz e verdade. Vamos falar apenas de 2 pontuações aqui. Vamos ser bastante breve. Primeiro do que tudo, quando no início da formação do homem, temos falado aqui que o homem transgrediu a vontade de Deus em desobedecer na pessoa de Adão e Eva e trouxe consequência, trouxe maldição e perdição eterna. Mas Deus, na pessoa do seu Filho, desde o início de tudo, Ele planejou a salvação para todos nós. Então, esta primeira pontuação que vamos falar é sobre a salvação do homem, o propósito e os desígnios de Deus para isso. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no Novo Testamento, versículos 19 e 20, diz o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Esse cordeiro fala-se de Jesus Cristo. E sem mácula, o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo, somente Jesus foi o cordeiro que foi enviado por Deus para nos dar o perdão dos pecados e nos salvar. Só em Cristo somos salvos, só em Cristo, porque foi o único cordeiro, o sangue imaculado, para destruir o poder do pecado. Se fosse uma outra pessoa, um animal, não destruiria o poder do pecado. Mas como está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz que ele foi o sangue imaculado, que perdoou pecados. Deixa eu só me conferir aqui, para que eu não esteja falando algo sem a base da verdade da palavra de Deus. É isso mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, que fala que só o sangue de Cristo, do Filho de Deus, derramado ali na cruz, foi capaz de destruir o poder do pecado e da morte. Então, o versículo de número 20, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha só, antes da fundação. Então, desde o início de tudo, Deus já tinha o propósito de preparar, por amor a mim e a você,
uma solução, um escape, a salvação para a nossa alma. Porém, manifesto no fim dos tempos por amor de vós. E Deus em Cristo ali se fez carne e mostrou o seu plano. Ele foi manifestado por mim, por amor de mim e de todos nós. Vamos para a segunda pontuação, o dia do juízo. Então, veja bem só. Deus preparou tudo, o plano da salvação em Cristo para resgatar do pecado. Porém, aquele que rejeita, ele perde a oportunidade de ter os perdão dos pecados. Todo aquele que rejeita Cristo, a salvação, o plano salvador, na graça em Cristo, não terá o perdão. Está escrito isso em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 36. Nós estamos falando, tudo que falamos aqui é baseado na palavra de Deus. Nós vamos até ler. Não estava na relação desta meditação, mas nós vamos ler para que você fique bem inteirado sobre que aqui estamos falando uma verdade com muito temor de Deus e tremor, de forma segura, para que você não tenha dúvida alguma. Olha só, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. São palavras de Deus, do Deus justo, que nos dá a oportunidade de ter salvação e perdão. Porém, se a pessoa rejeitar, chama-se livre-arbítrio. Aí Deus não poderá fazer nada na pessoa de Cristo como advogado para nos defender e nos justificar em Cristo pelo seu sangue. Mas aí terão que enfrentar o justo juiz no dia do julgamento, no qual nós vamos ler aqui agora. A segunda pontuação, falando que Deus o dia do juízo, há de julgar por meio de um varão, no qual ressuscitou. Isso é Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, fala sobre esse dia do julgamento. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Isso dando provas através da ressurreição, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, é algo muito, muito sério. Ter o perdão dos pecados, ser justificado por Cristo ainda aqui, para depois da eternidade, quem o rejeitou não há mais chance alguma. Então pense bem nisso, é a eternidade. Aqui há momentos na vida que entre nós os humanos que temos problemas, que há meses, há semanas que nos é dada a oportunidade para resolver algum problema particular ou até mesmo na justiça. Mas se passando dessa vida para a eternidade, para ser julgado para a condenação ou a salvação eterna, não há mais, de forma alguma, tempo ou dia para que você protocole para depois querer resolver. Não, passou dessa vida, aí agora só resta o julgamento do juízo final. Pois é, então a gente vemos que tudo está no controle de Deus. Deus controla tudo. Está escrito aqui em Romanos 11, versículo 13, que ele está no controle de tudo. Ele diz, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Tudo está no controle de Deus. Nós concluímos com as seguintes palavras. Deus é poder, sabedoria, luz e amor, justiça.
tudo está sob o controle do seu reino em suas mãos. Então, os desígnios de Deus são inescrutáveis. Mas quem tem a mente de Cristo, e está escrito isto em Coríntios, que dizendo Paulo a respeito daqueles que estão em Cristo, vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo está sempre ligada ao discernimento e entender que um dia a nossa vida aqui vai ter fim e que vai iniciar a eternidade. E para passar para a eternidade, ou está justificado em Cristo para a remissão dos pecados e para o perdão a ser salvo, ou então enfrentar o justo juiz, o julgamento final, o trono branco na eternidade, onde vão ser julgados. Veja bem, quando a pessoa é sábia, inteligente, ela procura sempre o caminho melhor, aquilo que vai o conduzir para o bem. Então, nós aqui damos um conselho de nosso viver, de entender o temor de Deus. A palavra de Deus é clara, que Deus em Cristo nos dá a salvação. Fora Cristo não há salvação, é o livre-arbítrio. E o conselho nosso é esse: se atenha a Deus, raciocine e veja que existe uma eternidade. Passou daqui para outra vida, a vida continuará. A nossa alma, ela é eterna. O corpo não. O corpo, depois que morre, vira pó, volta para o pó, como está escrito na palavra de Deus. E o espírito volta para Deus, mas a alma, ela é eterna. Então pense bem, tudo que Deus planejou, os desígnios dele foi para nos dar a salvação em Cristo, desde a fundação do mundo. Então, sem Cristo não há justificação, não há remissão de pecado. A pessoa vai ter que enfrentar o juiz sozinho. Aqui nessa terra, quando você quer se defender, quer provar sua inocência, quer se justificar, você busca o advogado. E assim, Deus em Cristo, nos mostra o advogado para nos justificar. Mas há quem o rejeite, e o rejeitando só vai enfrentar ele como juiz. Não terá advogado de defesa para justificar. Mas no sangue de Cristo, já que no presente, para passar para a eternidade, nós recebemos a justificação por meio de entender o plano de Deus e querer ele, abraçar ele e se voltar a viver tudo que esse plano de Deus em Cristo nos oferece para nos justificar e nos salvar para a eternidade com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado e eterno, abençoe cada um que vai ouvir e que por teu Espírito, a tua palavra foi falada, haja um discernimento, haja um temor. E aí, Senhor, é com cada um o livre-arbítrio. Mas quem usa uma fé inteligente, que ama a sua alma, vai optar para ser justificado em ti e seguir os teus caminhos pela obediência à tua palavra. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Deus abençoe a todos nós. Ótima segunda, bom trabalho. Deus abençoe a família e nos proteja de todo mal. Até a próxima. Deus abençoe.